Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que estão todos? Tudo bem? Carlinha, tá joia, querida? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo ótimo. Que show, tava animado, hein, para esse bate-papo aqui. Tô preparado aqui para aprender muito, para anotar muito sobre, enfim, todo esse tema maravilhoso que a gente vai falar, principalmente sobre longevidade, né? Viver mais e melhor, né? Bem, para os convidados, muito boa noite para todo mundo que está conectado, né? Se você quer, você acha, né, e acredita que tem pessoas que gostariam de estar conectadas aqui hoje para entender mais de saúde, de prevenção, de qualidade de vida, envelhecer melhor, entender os princípios ativos que são fundamentais, né, que são obrigatórios praticamente na vida de um ser humano, né, e para ter mais longevidade, principalmente e qualidade de vida, né? Eu convido fortemente para que vocês mandem o link para essa galera, né? Vai ficar gravado também, eu tenho certeza que muita gente vai assistir e, e para mim é uma honra, né? Para mim é um prazer enorme poder estar aqui hoje, numa sexta-feira, 8 horas da noite, para a gente poder bater um papo com uma pessoa que é brilhante, né? Essa é a palavra da Carlinha. Eu acho que é uma pessoa que tem um coração gigante, é uma pessoa que tem uma energia incrível, uma pessoa que eu tive a oportunidade de começar a empreender junto, a trabalhar junto como parceiro de negócio. E ela vem ensinando muita gente, né? A bagagem dela é muito extensa, né? O conteúdo, a expertise dela dentro do meio da saúde é gigante, né? Então é um prazer enorme poder estar aqui e uma honra para todos nós, né? Não só para mim, mas todo mundo que está conectado aqui hoje para ouvir, né, da sua boca. Uma coisa é as pessoas lerem, ouvirem de pessoas que de repente não têm tanta experiência, não é do meio. Outra coisa é ouvir diretamente da fonte, né? E eu tô querendo também. Eu tô há uma semana, quando eu liguei para a Carlinha semana passada, eu falei assim, Carlinha, você topa um bate-papo descontraído, gostoso, para a gente falar dos princípios ativos fundamentais para a nossa saúde. Ela falou assim, pô, é o que eu mais amo fazer, eu quero, vamos embora, vamos bater esse papo, tá? Sem mais, vamos fazer essa introdução, né? A Carlinha, Calalara, ela trabalha, enfim, 25 anos formada, né, como médica, né? E ela tem especialização, mestrado, enfim, uma série de cursos, principalmente com foco em longevidade também, né? Então vai ser incrível a gente poder trocar essa bola aqui, Carlinha. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, mestre. Gratidão demais pelo convite, pela confiança, pela oportunidade. É incrível para mim essa oportunidade, quando a gente tem um mentor, uma pessoa que nos inspira, né? E, de repente, a gente é convidada por essa nossa referência para estar juntinho, dividindo o palco das telinhas nesse momento. Então, obrigada pela confiança, obrigada pela oportunidade, que eu possa corresponder às suas expectativas e me doar um pouquinho a todos vocês nessa noite. Boa noite a todos, muito bem-vindos numa sexta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, vocês estarem aqui, que eu possa contribuir e fazer diferença na vida de vocês essa noite. Que gostoso ouvir de você isso. Tem muita gente aqui conectada, né, Carlinha, para entender um pouco do tema. Eu acho que nunca se falou tanto, né, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, né, como a gente está falando hoje em dia, né. Antes da gente entrar definitivamente no tema, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né, a sua experiência. Acho que a sua experiência ela gera uma autoridade muito grande, né, no tema que a gente vai entrar. Então, se você puder falar um pouquinho sobre você, quem é a Carla Lara, qual a sua formação, acho que é importante também para a gente fazer essa introdução. Bom, então eu tenho 49 anos, eu sou médica há 25 anos, brinco dizendo que eu fiz bodas de prata na medicina e brinco dizendo que eu sou rodada pelas universidades públicas do Rio de Janeiro. Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu não sou carioca, eu sou de Recife, Pernambuco. Olha só, que legal. Mas eu vim para o Rio de Janeiro com 2 aninhos.
e desde então eu vivo aqui. Então, eu fiz medicina na Unirio, que é uma federal. Depois eu me especializei em pneumologia pela UFRJ, Fundão. Depois eu resolvi fazer mestrado na minha área, fiz na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, né? Então, das 4 públicas, eu passei por 3, eu só não passei por uma. E hoje eu vivo de medicina pública, eu faço medicina pública. Nunca foi só medicina pública, é desafiador fazer medicina pública, né? Eu tenho meu propósito, mas financeiramente a gente precisa complementar a renda com a medicina privada, né? Então, assim, já passei 10 anos trabalhando em terapia intensiva, com pós-operatório de cirurgia cardíaca, na rede privada do Rio de Janeiro. Depois trabalhei 10 anos, eu troquei o plantão para trabalhar numa clínica de prevenção, uma clínica de check-up. Então, assim, não foi planejado, mas eu troquei plantão para trabalhar como pneumologista numa clínica de check-up. E nessa época eu dizia que eu trabalhava com os extremos da sociedade, porque eu trabalhava com pobre miserável na medicina pública e eu trabalhava com grandes executivos que viajavam o mundo e que tiravam uma tarde ou uma manhã para fazerem um check-up da saúde inteira, né? E foi nessa clínica de check-up eu fui apresentada ao mundo das vendas diretas e a suplementação. Eu não estava procurando nada, estava na minha zona de conforto, fazendo a medicina que eu amo e que eu vou fazer para a vida inteira. Eu digo que quem é da área da saúde é vocação, é amor, é de corpo e alma inteiro, né? Então, eu estava muito feliz, realizada, não estava procurando nada, mas eu conheci como consumidora. Eu tinha corrido uma meia maratona, então eu já buscava um estilo de vida saudável, eu já praticava atividade física, eu tinha corrido uma meia maratona e tinha detonado os meus joelhos, estava cheio de dor articular. E no intervalo de um cliente, outro, porque não era paciente, era check-up, né? Um colega médico da sala ao lado, eu falando que estava com dor porque tinha corrido, me apresentou um suplemento que mudou minha vida e que me apresentou o mundo das vendas diretas e que me fez me apaixonar pelo mundo da suplementação, que me fez desejar entender mais da suplementação e estudar a suplementação dentro da medicina. Olha que legal. São 2 pontos importantes aí que você mencionou. Eu queria resgatar um deles, que acho que é muito importante para a consciência, né, da sociedade, que é a prevenção, né? Essa palavra ela é muito importante, né? Então, antigamente não se falava em prevenção, né? Meus pais mesmo, né? Meu pai tem, sei lá, 83 anos. Meu pai tem que estourar alguma coisa para ele, talvez, ir no médico, entendeu? Então, assim, a consciência da galera é mais no... Tá doente, agora cura, né? E você já entrou nessa onda da prevenção muito forte, né? E outro ponto que é também legal que eu peguei aqui, você foi muito fisgada pelo produto, né? Antes de qualquer coisa. Perfeito. Fala um pouquinho, eu vi que você fez um curso de longevidade também, né? Não sei se Isso. você pode falar um pouquinho sobre o curso. Eu acho que tem tudo a ver também, né? Com essa linha, né? De suplementação, enfim, tudo isso. Vou voltar um pouquinho, Fernão. Nessa minha experiência com o produto, que eu me encantei pelo resultado e pelo impacto do produto na minha saúde, eu, técnica médica pensa muito na caixinha, é muito cético. Eu falei, peraí, Carla, eu preciso entender por que isso aqui funcionou. E aí eu fui mergulhar na literatura médica e científica, fui para a base de dados científica, estudar os ativos, né? Fui sair da ignorância, do desconhecimento, né? Fui humildemente me reconhecer como não conhecedora daqueles ativos, então fui buscar informação. E quando eu me permiti estudar esse mundo de suplementação, entender que nas bases de dados científicas é literatura séria, é de verdade, e na minha vida eu comecei a experimentar e eu comecei a ter resultados, eu comecei a ficar encantada, porque a medicina que eu faço, que nós fazemos médico, é a medicina da doença, é a medicina da dor, é a medicina que muitas vezes a gente cura, mas às vezes a gente não cura, a gente só alivia.
é uma medicina que tem um peso, que tem um pesar. E, de repente, eu encontrei um mundo da prevenção, um mundo mais leve, um mundo de levar bem-estar, de levar saúde e qualidade de vida para as pessoas e poder postergar a instalação dos danos e das doenças. E isso fez muito sentido para a minha vida, e eu falei assim, e aí eu entendi que aquilo era complementar à minha medicina, que aquilo não era concorrente, que aquilo não competia, e que aquilo me ajudava a fazer uma medicina melhor, me ajudava a pensar em saúde. E nesse contexto, dentro do mundo da medicina, eu encontrei a medicina integrativa. Eu encontrei... aí eu fui fazer foi antes um pouquinho de começar o Covid, eu fui fazer um curso de Ciências da Longevidade Humana em São Paulo. Eu pegava ponte aérea uma vez por mês e chegou a pandemia e parou tudo. Caraca. E aí a gente teve que completar o curso no online, foi desafiador. Mas eu fiz o curso e fiquei encantada, e a partir do curso eu resolvi me aprofundar numa pós-graduação da medicina integrativa para conhecer esse mundo de prevenção, de suplementação, de ativos. Só que naquela confusão da pandemia, no meio da pandemia, eu acabei desistindo da pós-graduação e não concluí a pós-graduação, porque me faltou saúde mental. Me faltou saúde mental naquele caos que a gente está. Eu, pneumologista, no meio da pandemia, trabalhando como médica na área da saúde. Deve ter estourado coisa para dedéu, meu Deus do céu. Com a pressão de ter que entrar num avião para pegar uma ponte aérea, com medo de me contaminar. Nossa. E de contaminar minha família. E a cabeça não ficou boa. E, às vezes, a gente tem que recuar. E, assim, saúde mental é fundamental. Que é mais para um longevidade. É isso aí. Saúde mental é fundamental para a longevidade. Qual que foi o princípio ativo que te pegou, que você falou, aí eu experimentei um produto e fiquei apaixonada e mudou minha vida, enfim, tive resultado com o produto. Qual foi esse produto? Qual é esse princípio? Desde esse dia, há 6 anos, eu uso colágeno todos os dias da minha vida. E o que a gente faz com o que a gente gosta? A gente indica. Então, meu marido usa, minha mãe usa, meu sogro usa, minha sogra usa. O que é bom para a gente quer compartilhar com as pessoas, né? E aí eu entendi que eu podia compartilhar isso com as pessoas e ser uma agente promotora da saúde. Eu digo que eu sou além de médica, eu sou agente promotora de saúde, levando suplementação e falando de longevidade e prevenção para as pessoas. Legal. Você já entrou já que você levantou essa bola, acho que vale a pena a gente já seguir, né? Bem, a gente lê, né? Ouve e acompanha também, né? Suplementação hoje é uma coisa que está no dia a dia, né, das pessoas. Ainda vai crescer muito, né? A gente acredita muito que esse mercado está embrionário no Brasil. Os Estados Unidos já está, enfim, anos-luz na frente, mas antigamente era só halterofilista, né? Que usava a suplementação, ou, enfim, os caras da maromba. Quando você fala de colágeno, né? Eu queria que você explicasse e detalhasse um pouquinho mais, né, para as pessoas, porque muita gente ainda é leiga, né? Eu sou leigo também no assunto. Acho que são coisas que, se você não está muito dentro, você não vai saber profundamente, né, no detalhe. Tipos de colágeno, o que o colágeno faz, qual é o resultado que você mesmo teve no seu organismo, que você adorou, enfim. E a importância, assim, né? Qual é a época boa para você tomar um colágeno? Tem alguma idade específica que você tem uma queda de colágeno mais brutal, que você precisa repor, né? Por isso que até o tema desse papo princípios ativos que são obrigatórios, né? Entre aspas, né? Para as pessoas. Então, fala um pouquinho do colágeno, acho que você já levantou essa bola. Vamos embora. Primeiro princípio. Vamos embora, então. Tá. Então, assim, o colágeno ele é uma proteína estrutural do nosso corpo. Então, ele faz parte da sustentação e da estrutura do nosso corpo, está presente em todos os nossos órgãos. Então, a gente tem ossos, articulações, pele, unha, cabelo e os órgãos propriamente dito. O nosso corpo produz colágeno,
mas a partir dos 25, 30 anos, o nosso corpo começa a diminuir a produção de colágeno. E o segredo da vida é equilíbrio, é tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, a partir dos 25, 30 anos, já está indicada uma suplementação de colágeno preventivamente para manter a saúde e as estruturas do corpo. Senão, a degradação ela vai acontecendo progressivamente e a instalação dos danos vai acontecer. Para a mulherada, a partir da menopausa, essa redução na produção e na síntese de colágeno ela é mais acelerada. Então, sinal alerta piscando, que aí pendura tudo, despenca tudo. Rugas, flacidez, osteoporose, né? Unhas fracas, queda de cabelo. Na ocasião, como eu tinha, com o impacto da corrida, eu lesionei as minhas articulações, a minha cartilagem do joelho pelo impacto do esforço repetitivo. E aquela proteína ajudou a restaurar a minha saúde articular e da minha cartilagem e tirou a minha dor, sem eu precisar usar os remédios tradicionais das farmácias, que, assim, anti-inflamatório a gente sabe que tem efeitos colaterais, né? Estômago, rim. Então, eu consegui, de uma forma natural, né? Recuperar a minha saúde articular. Então, eu vejo o colágeno como uma necessidade para todo mundo a partir dos 25, 30 anos. Não só estética. A mulherada, a gente fala em estética por causa de rugas, por conta de flacidez, por conta de umas unhas bacanas, de um cabelo legal, mas é mais do que isso. É o que está dentro. O que é bacana é quando você pega uma pessoa de idade e ela diz assim, minha médica, quando viu a minha densitometria óssea, ficou feliz porque ela melhorou. Minha mãe tomava uma medicação injetável, que era uma fortuna uma vez por ano. Falei, mãe, você não precisa mais disso. E a gente consegue manter ela de uma maneira saudável, com coisas naturais. Então, tem um invisível. O invisível que a gente não vê, mas que os exames mostram. E que isso é saúde. O atleta, que é uma pessoa saudável, que não tem lesão, mas um atleta de alto impacto, que está forçando as suas estruturas, ele merece essa proteína para ganhar, para restaurar, para recuperar. Eu digo que é matéria-prima, é tecido de sustentação. Como se a gente fosse construir uma parede. É o cimento que a gente vai colocar. E por isso eu digo que é uma decisão, porque tem que ser diariamente. Não é um remédio que você toma pontualmente. Se a degradação do corpo é um processo contínuo e diário, e se o meu objetivo, eu não posso parar e impedir a degradação do corpo de acontecer, mas eu posso suplementar para equilibrar. Então, essa suplementação precisa ser diária para restabelecer esse equilíbrio, mantendo a saúde e postergando o dano e a doença. Porque na hora que a balança cai, tende para um lado, é doença que está chegando e que está instalando. Nossa, show. E existe alguma forma de tomar ele, algum tipo de colágeno? O que você diz assim com relação a isso? Ou não? Qualquer colágeno? Não, existem alguns tipos de colágeno e existe qualidade. Assim, importantíssimo quando a gente fala de suplementação, a gente atentar às pessoas à qualidade da suplementação que ela está usando, né? A gente precisa usar produto de qualidade. Então, assim, para vocês terem uma noção, tem que ter carimbo e aprovação da Anvisa? Não, no Brasil, a gente não tem que ter carimbo e aprovação da Anvisa. Todas as embalagens têm que estar aprovado pela Anvisa, selo? Não, a legislação brasileira não exige isso. Então, a gente tem que estar atento às nossas escolhas. Então, a gente precisa escolher um fabricante respeitado, a gente precisa entender, fazer uma boa escolha para ter segurança e qualidade dos princípios ativos.
Isso é fundamental. Então, essa matéria-prima, ela precisa ser bem processada, com ativos que otimizem a absorção para que cheguem no sangue, para que exerçam o efeito necessário e esperado. Então, primeira coisa, a gente precisa de qualidade na nossa escolha. A gente precisa estar atento para escolher um bom fornecedor, para a gente ter saúde e segurança, né? Aí diz, não funciona, depende. O que você tomou? Qual foi o fabricante, de onde era, porque isso vai impactar nos resultados. E aí, colágeno, a gente tem alguns tipos de colágeno no mercado, aí. Não estou dizendo de nome de marca, tá? Mas de tipo de ação. Por exemplo, o colágeno Verisol. O colágeno Verisol ele é uma patente alemã, e ele é específico para a saúde da pele. Saúde da pele subentende-se também saúde das unhas e do cabelo, já que as unhas e o cabelo, elas nascem de um subcutâneo nutrido e saudável, né? Então, se eu tenho um subcutâneo nutrido e saudável, eu tenho uma pele bacana, eu tenho unhas e cabelos saudáveis. Então, o colágeno Verisol, ele dá estrutura, ele dá firmeza para a pele, minimizando as depressões, que são as rugas, e amenizando celulite, mulherada. Ixi. Então, esse é o Verisol. É comprovado isso, né? É comprovado, né, o Verisol. Comprovado cientificamente. Trabalho científico. Então, quando a gente... o colágeno Verisol, eu posso falar porque isso é patente alemã, a Gelita é uma empresa alemã que distribui colágeno no mundo inteiro, e o Verisol é patenteado por ela. Então, quando você entra na página, tem lá trabalhos científicos, comprovação científica, tudo certinho, né? Então, esse é um tipo de colágeno. Agora, a gente tem o colágeno hidrolisado, que é o colágeno que a gente chama de 360 graus, que vai atuar onde o corpo mais precisa. Então, essa é uma atuação mais sistêmica. Articulações, que foi o que eu tomei na ocasião. Articulações, ossos, a saúde como um todo. Só que esse colágeno, ele precisa de uma escolha muito cuidadosa, porque a proteína colágeno ela é muito grande, então ela precisa ser hidrolisada, que é fragmentada em pedacinhos muito pequenininhos pela indústria, e aí a qualidade desse produto. Quanto menor o peso molecular, quanto menor a moléculazinha, e na quantidade e concentração certa, ela vai chegar no sangue, vai passar para o sangue na quantidade certa para trazer os benefícios e a reposição para a nossa saúde. Se a gente come um colágeno que não tem uma boa qualidade, ele pode não passar para o sangue, e aí ele é eliminado nas fezes. É o que na medicina a gente chama de cocô caro, porque a suplementação sai, se ela não passa para o sangue, ela não tem benefício. Você acha que está suplementando e não está suplementando nada, né? Ou numa quantidade insuficiente. Ela pode até passar para o sangue, mas ela não vai ser eficaz no resultado desejado, né? Então, esses são os colágenos principais que a gente suplementa, e tem um que o doutor ortopedista passa muito para as articulações, que é um comprimidinho de colágeno tipo 2, que é para quem tem doença, aí não é prevenção, é para quem tem doença, inflamação nas articulações, que aí tem uma ação anti-inflamatória, o mecanismo de ação é diferente, ele não é absorvido e ele estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias pelo organismo que vão combater o processo inflamatório local onde existe a lesão. São esses, basicamente, os 3 tipos de colágenos que a gente encontra no mercado para usar. Show. Colágeno, o primeiro princípio ativo é fundamental, né, para longevidade e saúde humana. A gente tinha conversado também sobre o prebiótico, né? E a gente... isso eu quero uma explicação, porque realmente é um tema bem novo para mim, o prebiótico, né? Probiótico, prebiótico, é um tema novo e eu sei que ele é muito importante, né? Ele atua diretamente no intestino, não é isso? Perfeito, perfeito. E a gente fala, se você não tem um intestino bom, dificilmente você vai ter uma pele boa, né? Então não adianta nada você só querer cuidar de fora para dentro se você não cuida de dentro para fora, né? Fala um pouquinho do prebiótico para a gente, pode ser? Claro, com certeza.
E depois Só que, em união com o colágeno, né? Acho que essa união também seria interessante você falar um pouquinho, se você puder. tá bom. O prebiótico, ele vai além da pele. É mais importante ainda. O que acontece é o seguinte, gente: o intestino é a porta de entrada do corpo, do organismo inteiro. Então, assim, para o suplemento, para o nutriente chegar no nosso sangue, passar para o nosso sangue, ele tem que entrar pela boca, chega lá embaixo no intestino, e do intestino é que ele vai passar para o sangue. Então, se eu não tenho uma saúde intestinal, se eu não tenho um intestino saudável, funcionando bem, isso vai comprometer a absorção dos nutrientes e, consequentemente, vai impactar a saúde do corpo inteiro. Então, não é só pele. Saúde do intestino é saúde do corpo inteiro. Nossa. E eu gosto de fazer um desenhozinho, né? Então, nesse tubo digestivo, nesse intestino, aqui, nessa luz aqui, onde chega o que a gente comeu, que vai ser absorvido, que vai passar para o sangue, a gente tem bactérias. Só que a gente tem bactérias do bem e bactérias do mal. E a gente precisa que as bactérias do bem estejam em maior quantidade para a nossa saúde intestinal. Acontece que, em algumas circunstâncias, a gente tem a diminuição dessas bactérias do bem e um aumento das bactérias do mal, que é o que vocês escutam falar de disbiose. Vocês já ouviram falar em disbiose? O que é disbiose intestinal? É esse desequilíbrio entre bactéria do bem e bactéria do mal. Quando as bactérias do mal elas predominam, a gente tem um quadro de disbiose intestinal, e como essas bactérias do mal elas estão predominando, elas agridem as nossas células do intestino, e agredindo, existe uma separação entre as células, e o conteúdo contaminado que está aqui, ele passa e cai no sangue. Quando esse conteúdo contaminado cai no sangue, ele estimula a nossa imunidade, que está aqui embaixo, que é a nossa defesa e a nossa proteção, e a nossa imunidade, quando recebe aquele material contaminado, fica excitada, em estado de alerta, perigo, 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 e começa a mandar o comando para o corpo produzir um monte de substâncias inflamatórias, radicais livres, que vão causar problemas no nosso corpo. Eita. Inclusive, pode piorar processos alérgicos. Caraca. Processos alérgicos cutâneos, processos alérgicos respiratórios, doenças autoimunes, tudo, fibromialgia, tudo isso piora por ausência de saúde do intestino, pela disbiose, pelo aumento das bactérias do mal. Caramba, que aula. O que é o prebiótico? Boa. Prebiótico é diferente de probiótico. Probiótico é ingerir as bactérias do bem. Boa. E prebiótico é ingerir o alimento das bactérias do bem. O probiótico precisa ter aprovação da Anvisa. Então, a Anvisa ela precisa aprovar suplementos que têm probiótico, que é a bactéria, e que tem enzima. Quando não tem enzima e quando não tem probiótico, não precisa de aprovação. Então, os prebióticos não precisam de aprovação. Qual é o benefício de eu tomar prebiótico? Quando eu tomo prebiótico, está chegando aqui no meu intestino, bem aqui onde estão as bactérias, comidinha para as bactérias do bem. Essas bactérias do bem vão se alimentar e vão proliferar. E proliferando, elas vão aumentar em relação às bactérias do mal. E se elas vão aumentar em relação às bactérias do mal, vai se restabelecer a saúde intestinal. Se restabelecendo a saúde intestinal, as células que estavam separadas se unem, o conteúdo contaminado para de atingir o sangue, o sistema imunológico acalma, aquieta, as substâncias inflamatórias circulantes, os radicais livres diminuem, melhora processos alérgicos, melhora processos inflamatórios,
e melhora as doenças, tudo isso a partir da saúde do intestino. Então, por isso que a saúde do intestino é vida, é saúde. Nossa, que demais! Muita informação para mim nova, assim. Uma dúvida que você foi falando foi o prebiótico, então ele alimenta as bactérias boas, aí elas crescem, elas Isso, elas elas vão multiplicando, multiplicam. isso. Isso pode substituir o probiótico, já que o probiótico é a bactéria boa? É essa a ideia. Porque o probiótico ele tem que ser médico controlado. A suplementação fora do país, a gente compra nas prateleiras, assim, né? O Brasil ele ainda não tem essa cultura. A gente precisa construir essa cultura para as pessoas. Porque, assim, o suplemento ele tem que ser seguro, porque ele não precisa ser prescrito por médico. Por isso que o prebiótico a gente pode comprar sem prescrição médica, porque ele é seguro, porque eu estou dando o alimento que vai proliferar e aumentar as bactérias do bem. Então, vai funcionar indiretamente como se fosse a ingestão das bactérias do bem. Nossa, que demais, demais. E tem um produto, né, com colágeno, Verisol, colágeno e o prebiótico, né? Essa união que a Raiva acabou criando um produto de colágeno com prebiótico. Como é que você vê esse produto? Agora, vamos entender o que eu expliquei. Se a gente está dando a saúde do intestino, com o intestino saudável, se eu diminuo os radicais livres circulantes e as substâncias inflamatórias circulantes, eu melhoro os processos inflamatórios de pele. Então, melhora a acne, celulite é um processo inflamatório, ajuda a melhorar a celulite, lesões cutâneas, autoimunes, pode melhorar. Show. E esse produto parece que é o único, né? É o único colágeno do Brasil com um prebiótico, né? Embutido, assim. É uma baita combinação, né? Assim, uma baita sacada, né? Assim, Fernão, é um produto que vai além da pele. Você entendeu por que eu expliquei isso? Porque ele não é um produto Completo. só para a pele. Né? O Verisol ele é para a pele, para a saúde da pele. Mas o prebiótico ele vai te trazer benefícios para o corpo como um todo. Show. Para o corpo, ele pode melhorar doenças sistêmicas. Ele pode melhorar doenças sistêmicas, diminuindo o processo inflamatório. Mas tem uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, meus anjos. Isso é muito importante. O mundo que a gente vive interfere em tudo. As exposições a que a gente está submetido e que a gente, muitas vezes, não tem direito de escolha, mas outras, como o que a gente ingere, a gente tem o poder de escolher. Então, se você ingerir alimento processado, com agrotóxicos, isso vai matar a sua bactéria do bem e vai causar desbiose. Então, o que você anda ingerindo? Tem inflamação, né? Comida é inflamação, né? É isso. Então, não adianta tomar prebiótico e ficar se entupindo de toxinas, né? Então, assim, poluição do ar, inalantes tóxicos, uns são permitidos, outros são não permitidos, mas são consumidos, isso tudo são toxinas. Fast food, é o mundo do fast food, do excesso de açúcares, né, pela falta de tempo. Isso tudo, às vezes até o próprio remédio, que a gente tem que tomar. Então, tem momento que a gente tem que tomar remédio, mas um antibiótico, ele faz o quê? Ele mata a bactéria, mas ele também mata a bactéria do bem. Boa, e ele desequilibra e provoca uma desbiose que tem que ser cuidada com pré-biótico depois. Então, tomou antibiótico, tem que tomar um prebiótico depois para recuperar essa flora intestinal. Nossa, para essa é boa, resgatar hein? essa flora intestinal. Entendeu? Essa foi boa, hein? Esse Então, assim, pensamento é bom. a gente precisa entender que não adianta eu tomar o melhor suplemento top pica das galáxias e me entupir de toxinas, que vai dizer o produto não funciona, mas não é um produto que não funciona, o produto é incrível, mas você tem se ajudado? Quais têm sido as suas escolhas? Eu digo que é um estilo de vida saudável, é uma escolha onde a suplementação agrega e contribui muito. Mas não é magia, eu digo, é tecnologia, mas não é magia. Né? A gente tem que fazer a nossa parte com estilo de vida saudável.
né? A gente não pode, eu tinha uma professora que dizia assim, a gente não pode morar em outro planeta para sair da poluição das grandes cidades, né? Então, tem coisa que não está no nosso controle, mas tem outras coisas que estão no nosso controle. É o Você dia a fuma, dia, você né? É o bebe dia com a dia. moderação? Exatamente. Você fuma, você bebe com moderação? Você come processados, você come agrotóxicos? Não é nunca comer um fast food, mas não pode comer fast food todo dia. É Né? isso. Então, isso tudo impacta na saúde intestinal e na saúde do corpo como um todo. Perfeito, perfeito. Então, a gente já falou aqui de colágeno e prebiótico, né? A galera está anotando aí dois princípios ativos cruciais para a nossa saúde, tá? E aí, já puxando o gancho aí da oxidação, você falou muito de radicais livres, né? E aí falar um pouquinho, né? Ainda mais você frequentou aí a longevidade, estava por dentro, né? Enfim, dos cursos e estudou pra caramba esses últimos anos sobre longevidade. O que são esses radicais livres, né? O que é essa oxidação que acontece? Eu sei que a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, né? É complicado. Não é envelhecer, não. Vamos te Não, explicar. vamos embora. Não é envelhecer, não. Respirou no mundão, já começa a envelhecer. Vamos lá, Explica. deixa eu explicar. Respirou, que a gente precisa de oxigênio para viver, oxigênio é vida, mas quando a gente respira oxigênio, um dos, digamos assim, lixos dessa respiração do oxigênio é o radical livre. Então, o radical livre é um produto, é um resíduo da nossa respiração de oxigênio. Então, assim, nasceu, respirou oxigênio, já está produzindo radical livre. Olha só. Mas, calma que não é assim. O radical livre, o que eu costumo dizer? Quando você pega uma maçã e você parte ela e expõe no ar ambiente, no oxigênio, o que acontece com ela? Ela começa a ficar escura. Isso é oxidação. Se você pega um parafuso, deixa no ar ambiente, ele enferruja. Isso é oxidação. Seria isso que acontece dentro do nosso corpo, essa oxidação, enferrujamento dentro de nós. Mas, graças a Deus, o nosso corpo produz substâncias antioxidantes para neutralizar e equilibrar esses radicais livres, senão a gente não sobreviveria, né? Então, nasceu radical livre, radical... Calma, o corpo produz antioxidantes para neutralizar e restabelecer esse equilíbrio. Só que o que acontece é o seguinte, lembra do mundo que a gente está exposto, que eu falei, do mundo moderno? O mundo que a gente vive, querendo ou não, ele acelera e ele aumenta a produção de radicais livres. Então, a nossa produção endógena do nosso corpo não dá conta desse equilíbrio. Então, se eu estou respirando poluição, o meu corpo está aumentando a produção de radicais livres. Se está fumando, mais radical livre. Se está comendo agrotóxico, está comendo mais radical livre. Se está estressado no mundo moderno, tem alguém estressado aí, gente? Estresse, tome-lhe radical livre. Alguém estressado de saúde mental aí, tome-lhe radical livre. Sono, tem alguém que não dorme bem aí? Tome-lhe radical livre. Então, o mundo moderno, a vida moderna aumenta a produção, a agressão, aumenta a produção de radicais livres dentro do nosso corpo, e o nosso corpo não dá conta de equilibrar isso. E, por isso, a suplementação ajuda. Boa, Ajuda boa. e faz diferença. E agora a gente vai para o terceiro princípio ativo, né? Que acho que a galera deve estar pensando como é que a gente vai combater, né, os radicais livres. Qual é o princípio ativo mais indicado, né, para combater toda essa poluição e essa substância que a gente está inalando, né? Está colocando dentro está respirando, enfim, tá criando dentro do nosso organismo. Qual é essa substância? Existem vários antioxidantes incríveis, temos várias opções, inclusive a vitamina C é uma delas, mas tem uma que eu sou completamente apaixonada, que eu uso há 6 anos. Eu uso há 6 anos, que eu sou fã de carteirinha, cara, porque esse foi que quando eu fui estudar literatura médica científica, eu enlouqueci, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber que isso existe, dos benefícios
que esse Cara, antioxidante traz para a vida das pessoas, cara, que é surreal. Mas é o resveratrol, né? Então, o que é o resveratrol? O resveratrol, ele é produzido pelas plantas, ele é o sistema imunológico das plantas, ele é a defesa das plantas. Então, putz, quando a planta sofre uma agressão, um inseto que pousa nela, como forma de defesa, ela produz esse resveratrol, que é o sistema de defesa dela. E ele está principalmente na casca e na semente das frutinhas de cor escura. Uva, mirtilo, romã. Então, o vinho que vocês escutam falar que o cardiologista manda tomar uma tacinha de vinho todo dia que faz bem para a saúde, não por causa do álcool, mas por causa do resveratrol que está no vinho. Só que o problema é que a quantidade de suco de uva, quantos quilos de uva, a gente não vai caber na barriga, gente. Não. A quantidade de resveratrol que a gente tem que tomar diariamente para contrabalancear isso, não tem cacho de uva que caiba na barriga, não tem litros, são litros e litros, tipo assim, 70 litros de vinho, não dá para tomar num dia, não dá. E não é saudável por causa do álcool. sim. Então, por isso que vem a suplementação para nos ajudar. Benefícios do resveratrol, assim, então o resveratrol, o que ele é? Ele é um antioxidante para neutralizar esses radicais livres. E ele tem benefícios absurdos. Então, assim, já começa pelo cardiologista indicar o vinho, por causa do resveratrol. Então, benefícios cardiovasculares, melhora do colesterol, melhora do metabolismo da glicose, melhora da imunidade das defesas. Na época do Covid, gente, eu médica, caraca, mas eu não vivia sem isso na minha vida. Melhora das defesas. Ele tem atuação no envelhecimento. Tem trabalhos mostrando que ele atua na longevidade, que ele impacta na longevidade. Então, é uma substância incrível e ouso dizer também que tem trabalhos mostrando que ele é uma molécula preventiva de câncer. Então, até preventivo de câncer ela é. Então, Blinda. é uma substância incrível, que eu uso e indico. E não é muito falado, né, o resveratrol, assim, só quem tá por dentro ou quem tá com algum contato, assim, né, alguma conexão, mas não é um assunto muito difuso, acho que nenhum princípio ativo, né, você ficou ouvindo, né, essa consciência ainda tá longe, né, mas o resveratrol menos ainda. Tem alguma quantidade mínima por dia? Indicada, não? Não, Fernão. Aí depende, por exemplo, depende da necessidade. Assim, a gente tem que entender que eu brinco dizendo o seguinte: 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do planeta. Mas o corpo humano não. O corpo Tá. humano, ele tem individualidades, então algumas coisas não dá para a gente organizar. Então, por exemplo, eu posso te dizer o seguinte: eu tomo uma quantidade menor de resveratrol do que os meus pais que têm mais de 70 anos. Meus pais, com 70 anos, eles precisam de mais resveratrol do que eu, que tenho uma vida saudável, que faço atividade física, que durmo bem, que procuro comer saudável, que tento equilibrar o estresse, que tenho as minhas meditações, as minhas alternativas, entende? Então, assim, quando você consegue ter um estilo de vida saudável, você vai precisar de menos antioxidante do que uma outra pessoa que tem mais exposição, que tem mais dano, que tem mais lesão, entende? Quanto mais velho, mais toma. Teoricamente tem mais lesão, né? Tá. O corpo está mais inflamado, né? Então tem mais radicais livres, porque a Tá. ideia não é neutralizar os radicais livres. Então, quer ver só uma coisa? Um atleta saudável que acabou de fazer uma prova, uma grande prova de endurance, um triatlo, uma maratona, o que ele liberou de radical livre na circulação não está no gibi. Esse cara merece resveratrol. E a recuperação muscular é absurda. Ele é um baita, ele posterga a fadiga muscular e ele faz esse músculo recuperar mais rápido, porque houve um estresse muscular absurdo, com uma grande liberação de radicais livres. Então, você usar um antioxidante pós esses. Eu uso até antes. Está indicado usar antes e depois para recuperar. É
é qualidade de vida, é qualidade de vida. Nossa, que aula. Obrigado, viu, Carlinhos? Acho que, assim, tem mais algumas coisas que a gente vai falar, mas eu tô, assim, tô viajando nas informações. Isso é um tesouro, né? Não sei se a galera tá percebendo isso, mas informações como essa, a gente ter, assim, através de uma pessoa que manja muito, cara, é para a nossa vida, né? Para salvar a nossa vida em vários aspectos, assim. Então, gratidão aí, de coração, tá? Já falamos de três, então, três princípios ativos fortíssimos que não pode faltar na nossa vida, né? Que é o colágeno, o prebiótico e o resveratrol, para combater a oxidação e a gente viver mais. Outro produto que está sendo muito falado, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que é aqueles produtos que acabam inibindo, né, a absorção de gordura, retenção de líquido também, melhorando, né, na retenção de líquido, que mais? Acelerando o metabolismo, né? Então a gente está ouvindo falar muito dos chás, né? Diuréticos, enfim, aqueles suplementos que vão melhorar o nosso metabolismo, né, durante o dia. E você comentou comigo sobre o hibisco e o poder que ele tem no corpo humano. Fala um pouquinho mais sobre esse ativo, por gentileza. Tá bom. O hibisco é uma florzinha, né? É uma florzinha que as pessoas usam para fazer um chá, mas com muitos benefícios para a saúde. Então, logo de cara, eu já digo para vocês que ele também é uma substância antioxidante. Vocês já entenderam a importância dos antioxidantes, tá? Quero que vocês entendam o seguinte: se tem radical livre, se tem oxidação, que é o enferrujar, que é lesão, o corpo começa, como reação, a liberar substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. Então, acaba existindo um processo de inflamação silencioso, que não é uma ferida, que não é uma dor, é um processo de inflamação silencioso, que, se não é cuidado, vai evoluir para uma doença crônica. Hipertensão, câncer, aterosclerose, Alzheimer, enfim, infinitas que a gente tem. Então, para vocês entenderem que radical livre e oxidação leva à inflamação silenciosa, que está tudo ligado. Então, o hibisco, além dele ser um antioxidante, que vai neutralizar esses radicais livres, ele também é anti-inflamatório, para neutralizar essa inflamação silenciosa, tá? E o hibisco, então, ele tem outros benefícios para a nossa saúde. Mulherada, quem não tem problema de retenção hídrica, né? Então, assim, tem as gordinhas, mas até quem não é gordinha, pré-menstrual, faz retenção hídrica, às vezes homem também faz retenção hídrica. Então, assim, retenção hídrica é uma coisa comum. E o que o hibisco faz? O hibisco ele tem efeito diurético. Quando ele tem efeito diurético, a gente faz mais xixi, a gente urina mais. E quando a gente urina mais, a gente desincha. Então, ele ajuda a melhorar a retenção hídrica, aumentando a diurese, a gente elimina mais líquido e, por isso, a gente desincha. Se a gente está eliminando mais líquido e desinchando, também melhora o controle da pressão. Então, pessoas que são hipertensas, que tomam remédio para pressão, vão continuar tomando remédio para pressão, tá? Não vamos tirar o remédio para pressão, mas ele vai ajudar no controle da pressão por conta desse efeito diurético. Nossa. Então, ele dá uma ajuda também. E, além disso, o hibisco ele ainda diminui a produção de gordura, aquela gordurinha indesejada na barriga, sabe aquele pneuzinho? Aquela gordurinha abdominal e no quadril? Então, ele diminui a adipogênese. Que palavrão é esse, Carla? Diminui a produção de células de gordura que normalmente se acumulam nessa região. Então, ele ajuda no processo do emagrecimento, porque ele diminui a produção de mais gordura, entendeu? E, além disso, olha só, é muito benefício, gente. Caramba! Ele ajuda no controle do colesterol e, por isso, ele acaba sendo um protetor do coração, um amigo do coração, porque ele ajuda diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. E isso
impacta positivamente para a saúde do coração. Então, é um grande ativo, né? Ué, e tá ligado, o colesterol tá ligado com a pressão, né? Então, assim... Saúde cardiovascular, né? Saúde cardiovascular, né? Então, pressão, colesterol, Olha saúde só. cardiovascular. Não, essa do diurético, do hibisco ligado na pressão arterial, essa para mim, informação riquíssima. Eu não conhecia, nunca ouvi falar. Obrigado. Show. Então, mais um produto, o hibisco, né? E normalmente o hibisco, dentro dos chás, ele está sempre acompanhado de outras substâncias, né? De outros ativos que complementam tão bom quanto, não é verdade? Sim, Vários com chás, certeza. canela, enfim, uma série de ativos. O Termogênicos que aumentam o termogênico. metabolismo para queimar gordura, né? Eu tomo durante todo o dia. Tem algum problema, não? O Desde quê? manhã até... Eu tomo o chá diurético durante o dia inteiro, assim. Começo de manhã, de tarde e de noite, assim. Eu devo encher umas 2 shakeiras durante o dia. E eu vou tomando pouquinho em pouquinho durante todo o dia, assim. Entendi, 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 Tudo entendi. bem, né? Tudo bem. Seu suquinho, né? Seu suquinho, né? Mas tomo bastante água também, porque eu sei que é importante, né? Tomar bastante água. Aí, ó. Bem, o último, e agora, o quinto, né? Nosso quinto ativo, já indo para os finalmente aqui. Espero que a galera esteja anotando. Depois eu vou falar como é que eu tomo esses produtos todos, essas substâncias todas, né? Como é que eu coloquei no meu dia a dia. Mas esse último, que ultimamente, assim, né, tá se falando muito, né, porque a Anvisa entrou no circuito, né, para liberar esse princípio ativo, então as pessoas começaram a ter mais acesso, o que foi muito positivo e começaram a ver resultado, né. A famosa melatonina, né, acho que quando eu sempre viajava para os Estados Unidos, eu comprava melatonina, porque aqui não podia, né, ter acesso ou comprar, e para mim fez super bem sempre, né, quando eu comprava, quando eu tinha. E agora a gente tem aprovado pela Anvisa, né, em determinadas quantidades, né, e isso está melhorando a qualidade do sono de muita gente, né, pelo menos próximo a mim, assim, muita gente que até parou de tomar medicação porque suplementou com melatonina. Fala um pouquinho desse princípio que realmente muda, né, a qualidade da mente, do sono aí de muita gente. Por favor. Esse é um hormônio produzido pelo corpo que vocês vão ficar de boca aberta da importância dele para a vida de todos nós e as pessoas não sabem. O quanto esse hormônio ele impacta na saúde do corpo inteiro. Conversei com vocês que o corpo ele está buscando sempre esse equilíbrio, né? E que existe um processo de degradação que, com a idade, ele vai sendo progressivo. E os nossos hormônios começam a diminuir a produção com a idade também, né? Olha essa frase. A diminuição da melatonina sinaliza para o corpo que é hora de envelhecer. A diminuição da melatonina sinaliza para o nosso corpo que é hora de envelhecer. Olha o quão poderoso é isso. Se você não suplementar a melatonina na hora que ela reduzir, você vai entrar em processo de envelhecimento. Qual idade começa a reduzir? Eu posso te dizer o seguinte, Fernão, o ápice do nosso metabolismo corporal é 25, 30 anos. É o momento de máximo de saúde. Tá. A partir dos 25, 30 anos, é aquilo que eu te falei, 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do planeta. O corpo humano não. Depende de tudo, mas a partir dos 25, 30 anos a gente já começa o processozinho. Né? A gente já começa o processozinho, né? E a melatonina, olha a importância dela. Ela é um hormônio produzido pelo nosso corpo e ela é produzida não só por uma glândulazinha do nosso cérebro, mas também por vários órgãos do nosso corpo. A gente tem receptores para melatonina em todos os órgãos do nosso corpo. Olha a importância desse hormônio. A gente tem receptores para melatonina em todos os órgãos do nosso corpo. E a melatonina, ela regula as funções de todo o nosso organismo. Nossa. Ela regula as funções de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, de todos os nossos outros hormônios.
Que isso? Ou seja, ela é a mãe mestra. Por isso que fala que se a galera não dorme, tá Se tem lascado. uma deficiência dela, isso impacta na regulação das funções e dos hormônios do corpo todo. Do corpo todo. Nossa, deve estar uma galera agora pensando aí na sala, falando, meu Deus, não durmo, agora entendi por que eu tô assim, que eu tô assado, que tá acontecendo isso. A galera fala, né? Melatonina normalmente é à noite. É à noite? É dormindo? Quando que a gente Vamos. produz naturalmente? Olha só, isso é outra coisa importantíssima. Foi bom você perguntar, obrigada por você perguntar. Eu falei para vocês que, além da glândula pineal no cérebro, outros órgãos do corpo produzem melatonina. Mas a melatonina que faz a gente dormir, ela precisa da escuridão para estímulo e produção da melatonina. O estímulo luminoso, a luz, inibe, bloqueia a produção de melatonina. Então, amiguinhos, não adianta tomar melatonina, mesmo suplementada, e ir para a cama de luz acesa, televisão ligada, tablet, smartphone na mão. A luz azul das telas é a pior de todas. Quando você está exposto à iluminação, a luz inibe e bloqueia a produção de melatonina. Então, o médico, quando prescreve melatonina, vem escrito lá, orientação, desligar todas as luzes, precisa da higiene do sono. Você já ouviu falar da higiene do sono? Muito bom. Então, é recomendado que, se você vai dormir tal hora, que você, 1 horinha antes, já comece a se desconectar. Pega um livro, comece a desconectar das telas, desse estímulo luminoso, para que o seu corpo possa produzir a melatonina. E aí você entende que, uma vez que você permitiu que a melatonina fosse produzida, porque você botou tudo escuro, essa melatonina, ela vai restabelecer as funções do corpo inteiro. Então, ela vai te dar um sono de qualidade, reparador, restaurador, de qualidade, não é aquele sono leve que desperta toda hora. E se você tem uma boa noite de sono, restabelecendo todas as suas funções orgânicas e hormonais e endócrinas e tudo, quando você acorda no dia seguinte, você acorda inteiro. Foco, concentração, melhora, disposto. A melatonina deixa você ligado, é estimulante. Não, mas ela te restabelece a regulação das funções do corpo como um todo. Reparo, qualidade. E no dia seguinte você acorda inteiro para um dia com saúde. Nossa, eu queria... eu quero que você repita depois aquela parte das células do corpo que está em todo lugar, da melatonina, que ela é responsável por, enfim, drivar um monte de comportamento nosso. Acho que é importante essa parte aí para a galera, mas eu não sei, eu comecei a tomar melatonina mais recentemente, né, o Nimbus, né, da Hive, e eu não tinha lembrado a última vez que eu sonhei. E aí, tomando melatonina agora de forma mais consistente, eu tô sonhando direto. Doideira isso, né? Comecei a sonhar e lembrar do sonho, assim, acho que melhorou muito, assim, a qualidade do sono é bizarro, assim, o quanto melhorei. O sono profundo é o sono REM, e o sono REM é o que restaura mente e corpo. Então, você está tendo sono REM, reparador, restaurador. Ótimo. Restabelecendo e regulando as suas funções. Nossa, acho assim, melatonina então, é poderosíssima, né? Repete aquela parte que você falou a importância da melatonina nas células e o que ela é responsável. Acho que foi logo no começo que você começou a falar de melatonina. Tá. Nós temos receptores para melatonina em todos os órgãos do corpo. Então, todos os órgãos do corpo estão lá com receptores esperando a melatonina chegar. Todos os órgãos do corpo precisam da melatonina para essa regulação das funções orgânicas. E a produção da melatonina é pela glândula pineal, mas também, que fica no cérebro, mas também tem outros lugares
do corpo que produzem melatonina. Retina, plaquetas, linfócitos, pele produz melatonina. Então, a gente tem outros órgãos. Então, assim, a gente tem melatonina atuando durante o dia também, porque ela é produzida em outros órgãos. Mas o ritmo circadiano de sono-vigia, ele é regulado pela produção de melatonina pela pineal, que precisa da inibição, da ausência de luz para estímulo para a produção da melatonina. A luz impede a produção da melatonina e impede o ciclo circadiano de sono e vigília. Doido. Tem muita gente que, sei lá, tem um problema, sei lá, peso, não consegue emagrecer de jeito nenhum, né? E nunca vai colocar, sei lá, a responsabilidade no sono ou nessa questão da melatonina, né? E quando você vai ver, você vai, sei lá, fazer um estudo mais detalhado, você vê que você precisava dormir um pouco mais, melhor, gerar mais melatonina, e aí sim você ia, sei lá, desinflamava outras partes do corpo, né? Para chegar no resultado que você queria, né? Perfeito. Olha aqui, como eu falei que ela regula as funções corporais. Ações da melatonina. Ação anti-envelhecimento. Ela é um potente antioxidante no combate dos radicais livres. Ela é um potente antioxidante. Então, a melatonina também é um hormônio que é um potente antioxidante combatendo os radicais livres. Atua no envelhecimento, atua na reprodução, atua no ciclo de sono-vigília, como eu falei, né? No estado mental, nas funções cerebrais e no sistema imunológico, nas nossas defesas, na nossa imunidade. Nossa, poderosíssimo. E a frase inicial? A frase inicial é: a falta de melatonina é sinal que o corpo vai envelhecer, né? Que tá vai envelhecer. Chegou a hora de... É hora de envelhecer. Então não deixa isso, galera. Não deixa. Suplementa, assim, de toda forma. Que legal, Carlinha. Nossa, que aula, que aula, que aula, que aula. Gratidão demais. Eu espero que a galera tenha curtido isso. Puta, graças a Deus a gente gravou, porque é um material muito rico para todo mundo, né? Eu acabo consumindo meus produtos sempre, eu tento colocar ele em cada parte do dia, né? Então, de manhã, em jejum, eu tomo antioxidante, eu tomo resveratrol. Eu vario um pouco o prebiótico com colágeno antes do almoço e depois. Tem alguma sugestão antes ou depois do almoço? Ou não, tanto faz o colágeno com prebiótico? Ou não, com alimentação, depois, antes ou depois, ou tanto faz? Fernão, eu sou muito prática, sabe? Eu acho que existe o mundo ideal e o mundo real. Então, assim, teoria. Teoria se a gente entende que a noite é um momento de descanso e de reparação do corpo, é inteligente a gente usar a matéria-prima antes de dormir, para, na hora que a gente dormir, o corpo pegar essa matéria-prima e reparar, restaurar. Só que, então, esse é o melhor dos mundos, mas a gente toma vários suplementos. Não dá para tomar tudo junto na hora de dormir. Então, Não assim, para mim existe a vida real. E a vida real, para mim, é você usar todos os dias. E para você usar todos os dias, porque de vez em quando não funciona, você precisa de rotina. E rotina tem que ter um horário certo. Ou eu tomo, assim, esse eu vou tomar no café da manhã, esse eu vou tomar no almoço, esse eu vou tomar no meio da tarde. Se você não tiver rotina, você se perde. Tomei, não tomei, tomei, não tomei. Aí você não tem rotina só a melatonina, e você não vai ter os benefícios. Só a melatonina que é à noite, né? Que é à noite, Só a melatonina que é à noite. Os outros, você pode brincar com o horário. Inclusive o shot que é morning, mas assim, ele não precisa ser morning. Eu acabei de dizer para vocês que um atleta ele pode, depois do treino, tomar um baita de um antioxidante. Ele pode ser usado a qualquer hora do dia. Ele pode ser usado a qualquer hora do dia, entendeu? Então, assim... Boa, Carlinha. E a dica, acho que mais poderosa é: deixe os produtos visíveis, né? Porque senão você não toma. Eu lembro que eu guardava em prateleira, armário, fechava armário, falei, eu nunca vou tomar. E não tomava. Tomava uma vez, outra não tomava. Comecei a deixar tudo visível, fácil de pegar. Acordo, passo lá, coloco no copo, tomo. Depois, à tarde, tomo de novo, de noite. Então, essa é uma baita dica também que mudou minha rotina de consumo, enfim. E, consequentemente, meus resultados, né? Na saúde. Outra sugestão, Fernão, rapidinho, posso? Assim, pensando que eu vejo com o cliente, porque às vezes o cliente sai para trabalhar, passa o dia inteiro na rua, ele só tem de manhã e de noite para tomar, porque ele não quer levar.
A gente tem que entender e respeitar as pessoas. Então, a gente precisa dessa flexibilidade. A gente... Alô? Estão me escutando? Alô? Sim, sim. Alô? Estão me escutando? Caí? Estamos sim, não, tá ouvindo, estou ouvindo. Estão me escutando? Caí. Estão me escutando, tá? Sim. Eu faço isso na medicina, eu acho que a gente tem que entender o outro, a necessidade do outro e adaptar a realidade dele. Então, assim, para ele pode não ser funcional ele usado no horário que a gente quer. Então, a gente precisa entender a rotina dele. Então, por exemplo, a minha psicóloga, o jeito que eu consegui para ela faz um sucão de manhã e ela sai depois desse sucão. E no sucão dela, ela bota o antioxidante junto com colágeno. E está valendo, porque ela estava deixando de tomar, porque ela toma o tal do remédio que é em jejum, aí como é que ela vai? Aí ela não estava tomando o antioxidante, que tinha que ser em jejum também. Então, a gente precisa entender a pessoa. Então, às vezes, mistura. E qual o problema de misturar? Vai ser absorvido do mesmo jeito. A gente tem que entender e adaptar a realidade da pessoa. Essa é uma dúvida também comum, né? Se eu misturar, vou perder a ação do organismo? Não, né? Claro que não. Show. Claro que não. Queridona, putz, alguma palavra final para a galera? Acho que assim, fechamos então 5 princípios ativos fundamentais para a gente ter uma vida com mais saúde, né? E prevenir uma série de coisas, né? Então, colágeno, prebiótico, hibisco, resveratrol e melatonina. E aí, assim, a gente fecha essas cinco substâncias. Alguma mensagem final, uma palavra final para a galera? Tenho um alerta, que assim, a gente pode ter os melhores suplementos do mundo, mas não é magia e eles não fazem milagres se vocês não fizerem escolhas inteligentes e mudarem o estilo de vida para um estilo de vida saudável. Então, são incríveis, mas cuidado com as exposições, com as suas escolhas, com o que você tem comido, se você tem se exercitado na sua agenda, tem vaga para a sua atividade física, você tem feito uma conexão com Deus Criador, independente da sua religião, você tem parado para fazer uma conexão com Deus, com o Criador, para espiritualidade, você tem tido tempo para socializar, amigos, família. Isso é saúde também. Lembre-se que a ausência de saúde aumenta a produção de radicais livres e vai impactando o teu envelhecimento. Então, usem suplementos, mas façam escolhas inteligentes e cuidem da saúde de vocês como um todo. Gratidão demais. Noite abençoada e de luz para todos vocês. Beijo gigante no coração. Beijo, querida. Obrigada, Beijo, obrigado do fundo do meu coração. Sinta-se abraçada aí, não só por mim, mas por todos nós. Tamo junto, vai ficar gravado, depois a gente usa esse material para a galera e compartilha aí para o mundo inteiro, porque são informações, assim, valiosíssimas, tá bom? Beijo grande, fica com Deus todo mundo. Vambora. Valeu!